Ok. Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar os relatos, né, da a primeira Procin do ano, do dia 4 de janeiro de 2020. Né? Esse ano eu vou ter a oportunidade de estar dirigindo aqui, de estar fazendo as duplas do arco voltaico. Foi muito interessante. Eu apanhei muito, a Virginia me ajudou, né? Porque teve muita gente para fazer o arco voltaico, mas parece que vai ter pouca gente para os relatos hoje. Né? Muita gente disse que não vai poder participar. Né? E hoje foi interessante porque eu não fiz no meu quarto também. Hoje está tendo faxina aqui, eu esqueci de avisar. Limpa o meu quarto primeiro. Aí não tive, fiz no quarto da minha filha. Interessante, eu falei, filha, posso fazer no seu quarto? Que eu pedi permissão. Ela falou, pode, pai, que bom, vai ficar limpinho meu quarto. Ó, os interesses, só pensa nela, né? Que bom, pode fazer lá, pai, tudo bem. Então eu vou começar primeiro, tá bom? Na fase 1, preparação dos aproximadores. Eu iniciei com EV bem leve, espontâneo, estava pensando no aproximário, né? Estava uma sensação boa, embora não era o meu ambiente, era outro quarto. E eu enviei as energias e senti uns EVs bem automáticos, igual sempre, aquela coisa boa, pensando na prática, pensando no trabalho, né? Quando eu fiz o arco voltaico na fase 2, ao receber da Márcia, eu senti o corpo bem relaxado, já estava descoincidido, assim, e meio leve, e eu vi umas pessoas no local, né? Elas pareciam ser religiosas, as pessoas cantavam, falavam de Jesus, eu falei, mas eu estou na igreja? Aí eu me toquei, tá, são as consciências religiosas aqui. E cantavam e falavam de Jesus e tal. E eu vi uma consciência, e isso foi bem interessante. Ela estava cercada por um monte de consciências bem grudadas nela. E essa do meio fumava que nem parecia uma Maria Fumaça, e os outros grudados nele. Aí eu entendi que era uma assistência para essa consciência, né? Quando eu enviei o arco voltaico, eu senti as energias muito bem da massa, enviei, foi bem interessante, a coisa boa, eu vi uma luz azul clara, né? E eu vi um senhor que estava caminhando ali no quarto, ali, não sei se no meu ou no dela, e ele tinha um gato andando com ele muito simpático, e o gato acompanhando ele para todo lado, né? Foi bem interessante. No campo energético, na fase 3, eu senti o corpo girar, senti muito frio, foi diferente. Geralmente eu não sinto frio. Eu foquei na exteriorização, mas eu tive uma sensação de perda de tempo. Quando eu fui ver, caiu nas conexões, foi muito rápido. Nas conexões, as 3 primeiras fases, eu senti as diferenças, senti o campo, pensei muito na assistência, mas não vi os outros 2 comandos para os evoluciógrafos e a serenosfera. No bolsão, não lembro o momento que eu entrei, mas quando eu me vi, eu foquei na minha oficina, que é da saúde no DF é muito ruim, foquei um pouco na questão política também, né? Eu estava quase desmaterializado, a sensação do psicossoma era muito mais forte do que o do soma, estava muito soltinho. E quando eu vi, já faltava só 5 minutos, né? Estou me sentindo muito bem, né? E eu acho que a minha filha vai ficar feliz, que o quarto dela ficou bem energizado. Agora eu estou no escritório, mas estou muito bem. Boa semana a todos e feliz ano novo para todo mundo. Quem entrou primeiro foi a Isabel. Isabel, pode falar agora. Você pode falar? Já terminou? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Olha, hoje, quando foi perto da hora do almoço, eu não entendi muito bem, mas eu obedeci. Eu escutei falando que, assim, para mim almoçar o mínimo possível e fazer um pouco de jejum. Foi o que eu fiz. Aí depois eu entendi, né? No campo, eu senti, assim, bastante denso, uma energia bastante... Como é que eu vou descrever para vocês? Como se tivesse um aperto no meu corpo inteiro, como se ele estivesse sendo apertado, corpo todinho. Na fase 2, recebendo do Gotardo, eu senti uma acalmia e uma pacificação, mas só no cardíaco. Aplicando nele, eu senti queimar bastante meu palmo chakra e vi de novo, é a segunda vez que eu vejo ao lado dele um egípcio, um homem egípcio. Bem daquela época, bem antiga mesmo, assim, até em preto e branco. É a segunda vez, até anotei aqui, que eu vejo esse homem do lado do Gotardo.
No pilar, eu vi assim um pilar muito grande, dourado, mas ele não tinha fim, eu não visualizava o final dele. Aí, no final, que começou realmente a acontecer, eu comecei a entender o porquê para mim não me alimentar muito durante o dia. Eu comecei a sentir muita dor no braço, na perna, na cabeça, nos olhos. Comecei a sentir falta de ar. Eu senti dores emocionais, medo, pânico, desespero, tristeza, tudo quanto é tipo de dor. Isso se estendeu nas conexões. Quando chegou no evoluciólogo, eu achei que eu não fosse conseguir terminar, mas aí fui intuída a focar bastante energia no cardíaco e começar novamente a expandir. Aí eu fui ouvir o bolsão. Quando começou no bolsão, ainda pensei na minha oficina, mas aí eu apaguei. Aí eu voltei assim acho que uns 15, 20 minutos antes, mas eu voltei bem, sem dor nenhuma, tô bem. Mas assim, interessante, né? Porque eu fui intuída, era alguma coisa que já ia acontecer. Mas eu tô bem, obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite, coisa boa. Gotá, você já terminou? Amigo de arma. Boa noite a todos, tudo bem? Um pequeno parênteses agora, antes de falar sobre o trabalho, que aquilo que você comentou, Carlos, sobre os evangélicos, eu acordei 6 da manhã, 6h10 eu dormi e acordei 6h15 mais ou menos. Eu tive a mesma visão que você teve. Parecia que eu era um pastor e tinha uma igreja, o pessoal cantava, era um negócio muito parecido com o que você falou, viu? Estava muito conectado isso, viu? Eu não sei o que você quis dizer, mas foi assim um breve cochilo, assim, uns 10 minutinhos, e eu tive essa mesma impressão, essa mesma projeção. Interessante. Bem, na fase 1, se formou muito rapidamente o campo, né? E eu percebi um grande arco de luz dourada sobre o aproximário. Era muito intensa energia. Na fase 2, aplicando o arco voltaico, eu acabei me confundindo aqui. Então, a parte 2, na fase 2, o arco voltaico da Isabel, eu tive alguns espíritos, né? E uma luz intensa de cor azul cobrindo todo o corpo dela, com uma energia muito homeostática, né? E muita energia no meu palmo chakras. Recebendo da Isabel, eu percebi muita energia no meu fronto chakra e parecia que tinha aberto uma janela, sabe, uma tela de televisão assim no meu cérebro, abriu uma janela, uma grande janela assim, e um fundo, eu não sei se era cinza ou azul, uma coisa dessa forma, uma imagem muito esquisita, né? Na fase 3 do pilar energético, o campo se formou muito rapidamente, como se fosse um pêndulo que girava da esquerda para a direita, né, muito intensamente, cobrindo todo o aproximário também. Mas era um pêndulo enorme de um pêndulo que girava. Na fase 4 das conexões, eu não tive muitas percepções, mas eu tive na energética uma sensação de receber muita energia, né? Na verdade, eu veio uma frase pensene cosmoético, né? Que é quando tudo está homeostaticamente funcionando, né? Nos planetas não tive nenhuma percepção. Evoluciólogos, eu percebi tive uma imagem de uma grande nave pousando em algum ponto do nosso planeta. Era uma imensa de uma nave, várias pessoas desembarcando, né? E um formato muito estranho, né? Mas pousando em algum ponto do nosso cosmos, do nosso planeta. Nos evoluciólogos, na serenosfera, não tive nenhuma percepção, e na fase 5, né, da minha oficina, eu dediquei bastante energia no trabalho, né, na minha oficina, né, e acabei super bem, estou bem tranquilo, bastante energia, né, e agradeço ao trabalho, né, e desejo a todos um excelente e próspero ano novo. E que possamos estar todo mundo juntos e com novas companhias ainda nesse ano. Obrigado, Beto. Valeu. O Walter e a Virgínia. Então, boa noite a todos. Boa noite.
Interessante, né, o que o Carlos comentou no início, que ele foi fazer a Procim no quarto da filha, que é um local onde ele normalmente não costuma fazer. E ele se sentiu muito bem, sentiu o campo realmente muito assim, tranquilo, muito homeostático. Mas então, o que para mim fica também é assim, às vezes até qualquer lugar que você for fazer, realmente a grupalidade está ali montando o campo, né, dando assistência necessária, e a gente realmente pode perceber uma situação assistencial muito tranquila nessa primeira fase. Então, isso confirma mais uma vez a presença, né, da equipe extrafísica, ajudando aí na montagem do campo inicial da Procim. No arco voltaico, eu apliquei em 2 etapas. A primeira etapa, eu apliquei na Luciana e senti um fluxo de energia muito grande, penetrando suavemente no holossoma dela. Senti um pouco de cansaço, um pouco de desvitalização por parte dela, mas a energia fluiu bem e deu para fazer uma recomposição. No segundo tempo, eu apliquei na Silvana, e na aplicação da Silvana também um fluxo bem grande de energia. Eu senti um pouco um incômodo na garganta, senti um pouco o nucal e senti um pouco de queimação a nível de estômago e um calor nos membros inferiores. Mas no final tudo foi equilibrado, tudo ficou tranquilo e um campo bastante assim sereno. Já no pilar, deu para sentir a formação do pilar de uma maneira bem tranquila, a interação entre todos os aproximadores, a conexão com a oficina grupal da oficina da Procim lá no aproximário e também a equipe extrafísica de assistência da noite. Já nas conexões deu para sentir as diferentes, né, os diferentes padrões de energia das conexões. Não tive muita intuição, nem muita vivência, só a parapercepção diferenciada dos padrões de energia. Já no bolsões senti um fluxo de energia muito grande, bastante descoincidência e uma assistência muito grande para a área da saúde, para a área da tecnologia, para a área da política, enfim, e um aporte muito grande de energia assistencial para o momento que a gente está vivendo. Terminei muito bem, um sentimento de pacificação íntima, um sentimento de gratidão, e desejo a todos aí um ótimo 2021 e que a gente possa fazer cada vez mais a assistência tanto individual como grupal aí, através da Procim. Um grande abraço, uma boa noite a todos aí. Alô. Bom, boa noite. Na fase inicial, o campo para mim já estava vibrante, e assim que eu me acomodei na poltrona, eu percebi o campo e o balonamento aconteceu rapidamente. No arco voltaico eu também apliquei em 2 pessoas. Na primeira aplicação foi para Berenice. O campo energético ficou muito quente, tive percepção de informigamento nos plantos chakras e a energia saía como se fossem bolas energéticas que chegavam até ela e depois se espalhavam para o corpo todo dela. Na segunda aplicação, eu fiz na Lázara. A temperatura continuou muito quente, meus plantochakras continuaram informigados, e só que agora o fluxo da energia que ia para ela era diferente, ele ia em ondas bem suaves, diferentes da maneira como foi exteriorizado para Berê. Na fase do pilar, eu me conectei com todos os aproximadores na CIPEC, e o aproximário, ele parecia diferente, era provavelmente o ambiente extrafísico do aproximário, muito claro, gigante, e eu vi todos os aproximadores em formação de círculo lá juntamente comigo.
mentalmente coloquei as pessoas a serem assistidas no centro do campo energético. Nas conexões na Central Extrafísica da Energia, eu tive um aporte energético muito grande pelos plantochakras, depois eu perdi a consciência, voltei nos planetas irmãos e vi consciências sendo atendidas no centro do campo energético. Na serenosfera, o campo ficou muito frio de repente e me veio assim uma tranquilidade enorme. No bolsão energético, eu fiquei exteriorizando o tempo todo para a situação que a gente se encontra agora, novamente, nessa condição mais difícil da saúde no mundo inteiro. E é isso, eu estou muito bem, agradeço, quero parabenizar aí o Carlos por essa nova empreitada de coordenar aí toda a Procinha segundas-feiras. Parabéns realmente pelo enfrentamento, pelo autoenfrentamento aí, e muito obrigada, que é uma ajuda muito grande. Uma complementação do meu relato é que hoje à tarde eu estava escrevendo, né, o capítulo do Manual da Procim sobre a fase 1, ou a fase de preparação dos aproximadores. Eu já tinha escrito já uma quantidade razoável de itens, e aí me veio a intuição de escrever aquilo que a Isabel comentou, que no dia da Aprocim é interessante que o aproximador se desgaste o menos possível fisicamente, que ele esteja descansado fisicamente e que a alimentação dele seja bem leve e até mesmo um ligeiro jejum, para que ele possa contribuir melhor com a formação do campo energético. Então, foi interessante porque me veio essa intuição, aí eu escrevi tudo isso aí, e agora Isabel também comenta que ela teve essa intuição no sentido de otimizar a Procim dela, né, na fase 1. Então, foi legal. Mas é isso aí, obrigado. Muito bom, muito bom. Nesse momento, eu estava me cobrando de chegar na Aprocim mais descansado, não chegar de barriga cheia. Eu não cheguei de barriga cheia, mas eu estava já meio cansadinho do dia, né? Eu estava me cobrando, não, eu tenho que chegar mais descansado. Eu trabalho em casa, eu não tenho desculpa para chegar cansada na Aprocim, porque eu trabalho remotamente, né? Então, você vê a sincronicidade e o acoplamento, né? Como a gente está ligado em tudo. É muito bom. Okay. É a Cristina, Maria Cristina. Olá, pessoal, boa noite a todo mundo. Boa noite. Então, a primeira fase, eu tive uma boa interação com o campo. No arco com a Vali, eu percebi o campo dela bem expandido e bem quente também, e eu vi algum tipo de luz amarelada. Ao receber, parecia que ela estava na minha frente, não do lado direito, mas eu percebi ela nitidamente, a energia vindo pela frente do meu corpo, e tive uma sensação de pacificação, de tranquilidade bastante grande. No pilar, ele se formou rapidamente, mas a velocidade dele não estava muito grande. Eu me vi no aproximário e vi também algumas consciências reptilianas, tipo um lagartão, assim. Na fase 4, eu acompanhei cada uma, tive muito calor também. Na fase 5, exteriorizei bastante energias e tive bastante desconforto, mas estou bastante bem. Agradeço, um ótimo ano para todos aí. Até logo. A Vali, está pronta? Pode falar? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, né, na fase 1, eu me vi já lá na CIPEC, me preparando, né, no aproximário, já desde essa fase, e foi muito tranquilo, né, o campo estava, né, assistencial. Na fase 2, no ecovoltaico, ao receber da crise, eu senti, assim, uma paz, né, uma calmia também, e eu tive, assim, eu tive uma descoincidência, eu vi alguma cena, mas eu não consigo me lembrar. E ao aplicar, minhas mãos começaram a formigar bem suaves, e depois começaram jatos, né, de energia que saíam assim da mão,
e eu senti, assim, bastante coceira no corpo todo, e um certo desconforto, assim, na perna esquerda, assim, na altura do quadril, mas depois, né, foi passando, e eu exteriorizei as melhores energias para ela. Já na fase 3, eu continuei ali, né, me sentindo no proximário, e o pilar, para mim, assim, ia girando lentamente. Na fase 4, eu comecei, bem no começo eu acompanhei, depois eu tive, assim, uma descoincidência, e entrou no bolsão, e eu não escutei, né, estava descoincidida. Mas eu só lembro, assim, que eu exteriorizei bastante energia, e eu tive, assim, a sensação que eu era, assim, instruída, né, por alguém, de como tá, assim, direcionando essa energia, e eu vi, assim, todo o planeta, e o que eu, assim, lembro é que eu era orientada, assim, né, né, mandar energia para todo o planeta. E eu lembro que eu via de cima, assim mesmo, e eu percebi me exteriorizando muita energia. Foi, assim, bastante agradável, eu estou muito bem, e hoje é isso, tá bom? Um abraço a todos, muito fraterno, e um excelente 2021 para todos nós. Opa, Boa noite. boa noite, boa noite. A Zaide e o Toninho podem falar agora? Para mim foi... hoje eu estava um pouco com uma crise de coluna, minha coluna não estava muito bem, e eu demorei para relaxar, né, e para me sentir bem. Mas daí eu comecei a exteriorizar a energia e me relaxei e foi melhor. Senti muito calor, tive muita sudorese, muito. E ao aplicar arco voltaico no Toninho, enviei as melhores energias. Ao receber, eu senti muito bem e tive um banho de energia também muito bom. No campo, no pilar energético, me dirigi ao proximário e hoje, de fato, não vi o pilar se formar, mas mesmo assim eu coloquei algumas pessoas, algumas concierges que precisavam de assistência no centro, e na conexão 4 acompanhei toda ela, sempre exteriorizando energia, sempre com muita coceira no nariz, coceira nos ouvidos, que até agora ainda estou com coceira. Acompanhei no bolsão, acompanhei com muita exteriorização e bastante calor, muito calor. E enviei as melhores energias para todas as minhas assistências e continuei com muita sudorese, e agora estou melhor energizada e estou bem. E feliz 2021 para todos, muita saúde, muita felicidade para todos nós e para toda a família de todos. Tá? Obrigada. Feliz ano novo, Zaide. Boa noite. Boa noite. Na preparação, deu para sentir o campo bem tranquilo. No arco voltaico com a Zaide, senti muita energia penetrando pelo corpo, e quando apliquei nela também, senti aplicando também. E no pilar, eu percebi que se formou rápido, né? Nas conexões, eu não percebi. E no bolsão, exteriorizei bastante energia, sentindo que esse ano podemos ser bem melhor para acabar todos esses problemas aí de saúde, tudo. E um feliz ano novo a todos e muito obrigado. Feliz ano novo, Toninho. Falou. Falou. A Márcia, pode falar agora. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo?
Sim, claramente. Espera aí, deixa eu ligar a câmera. Ah, agora sim. Eu estou no celular, não sei lidar direito aqui com o vídeo no celular. Bom, boa noite. Hoje, na fase 1, eu cheguei meio agitada, meio em cima da hora. Eu gosto de me preparar, começar a me preparar um pouco antes, mas hoje não deu. Mas, assim, eu senti o campo se formar rapidamente e logo eu visualizei o aproximário, como se eu estivesse lá com vocês. Tive bocejos, coceira também, que eu não costumo ter nenhuma das duas coisas, logo no início. Depois, na fase 2, eu aplicando arco voltaico no Carlos. Primeiro eu tive a percepção de ter um homem do lado dele, como se fosse um fazendeiro, com chapéu, botas, alguém que lidava assim no campo. E depois eu sentia muita energia dos meus dedos, né? É como se a cabeça do Carlos fosse uma esfera de cristal. Eu senti uma esfera entre as minhas mãos e um campo de energia muito forte, muito intenso, como se atraísse minhas mãos. E era brilhante essa esfera e um tom de azul claro. Então, isso se formou e bastante tempo. Eu perdi a noção do tempo, parece que passou muito mais que 3 minutos. E depois eu recebendo o arco voltaico, eu me senti muito alegre no início, um bem-estar, uma alegria. Senti os lábios dormentes, ativação do chakra frontal e um aquecimento nas minhas mãos, quando eu estava recebendo. E na fase 3, o pilar energético também se formou muito rapidamente. Continuei sentindo o chakra frontal ativado. E é como se formasse uma luz azul escuro que nos unia no pilar, uma lâmina de luz. Ultimamente, eu sempre tenho visto o pilar como uma lâmina de luz, nos unindo. E durante o pilar eu vi o rosto de um homem, não era muito boa aparência, assim, um homem usando uma cartola preta, ele tinha pele branca, pálida, assim, acinzentada, e eu lembro que chamava muita atenção que ele tinha as narinas bem grandes, assim, abertas, ele respirava de um jeito estranho. E depois também vi uma mulher com roupas pretas, era o vestido, chapéu, como se fosse de outra época, talvez do século XIX, não sei dizer que época. E hoje, assim, foi muito intenso. Na fase 4 das conexões com as centrais energéticas, cada central é como se eu fosse de uma dimensão para outra, mas eu entrasse, assim, com uma riqueza de detalhes, e eu quase me descoincidia, mas eu lembro de alguns detalhes, assim, e as emoções também eram muito intensas e muito diferentes de uma para outra. Mas, assim, a primeira, a central energética, também alguém comentou, eu me senti no espaço, flutuando, como se eu estivesse dentro de uma nave, logo acima da Terra, eu vi a Terra, e era muito gostoso ali flutuando, e havia outras consciências ali, só que tudo na nave tinha objetos, aparelhos, mas era tudo, eu não sei dizer, era transparente, mas eu sabia onde estavam as coisas. E depois a central energética da fraternidade, eu sei que foi uma coisa muito intensa, eu vi muitos detalhes, mas eu não consigo me lembrar. Eu não anotei logo em seguida, e foram muitas coisas que foram acontecendo, e aí eu não consigo me lembrar dessa parte. Depois a central energética da verdade, também alguém comentou, né? Eu vi egípcios, vi onça,
serpente, vi animais assim, e lembro de ver figuras egípcias, principalmente figura feminina. E planetas irmãos, evoluciólogos, eu não me lembro, e na serenosfera também, que não é comum, eu senti muito frio, uma brisa fria, e é como se eu estivesse num lugar gelado, assim, não é comum. Normalmente eu sinto, ou eu fico normal, ou eu sinto calor, e eu senti frio hoje. E aí na fase 5, bolsão energético, mentalizei a oficina. Aqui sim, na parte da oficina eu senti muito calor, aí foi um contraste, né? Transpirei muito, senti os lábios, o nariz dormentes de novo, tive bocejos também, que não é comum, eu tive lá na fase 1 e aqui de novo, tive tontura, enjoo, e além da minha oficina, eu mentalizei os profissionais da saúde, os hospitais, pacientes, familiares de pacientes e os profissionais da saúde. E depois eu comecei a sentir frio de novo. Foi muito hoje variando as temperaturas. E o chakra umbilical, esplênico, frontal, na fase do bolsão, né? E mais para o final do bolsão, eu me senti imersa numa água gelada também, como se fosse no mar, com blocos de gelo, só que é como se eu estivesse embaixo da água, é como se eu estivesse vivendo, eu estava calma, tranquila, mas num ambiente aquoso. Nunca senti isso. E aí eu voltei uns 10 minutos antes do término e fiquei bem. Eu estava bem antes e não fiquei tão bem em algumas fases, né, durante a Procim, mas no final fiquei muito bem. E obrigada e feliz 2021 para todo mundo. Logo para você também. Antes do tema, tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Eu só queria citar que eu vou escrever lá no capítulo, eu vou escrever sobre os relatos também na técnica da Procim, né? E é curioso que agora eu estou assistindo os relatos, eu estou coordenando isso, e eu já me propus assistir todas as Aprocims do ano de novo, para poder fazer um capítulo bem interessante sobre os relatos, né? Pegar o coisa, né? E eu acho uma fase interessantíssima. A professora Virginia falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Quando a gente participa dos relatos, se você ainda não desassimilou, você desassimila o resto de todo o trabalho, você se sente bem, né? E é uma fase importante. Claro que se as pessoas não podem participar, hoje muita gente não pôde, né? Tinha muitas duplas, hoje não pôde. Mas é muito importante a gente participar. E para mim vai ser uma experiência maravilhosa. Eu já estou vendo os ganhos já com isso. Então, eu agradeço pela oportunidade de ser voluntário e estar trabalhando com vocês, né? Então, podemos... Opa! Parabenizar o Carlos pela disponibilidade dele em fazer esse tipo de assistência, né? De organizar toda assim. E é interessante porque já dá para perceber, não sei se vocês perceberam, já a energia da grupalidade dele. Você já percebe em toda a Procim, em todos os relatos, já o tipo, o padrão da grupalidade do Carlos. Então, é interessante, à medida que a gente investe mais no comprometimento, mais a equipe também sustenta e atua, né? Então, parabéns aí a você e a sua equipe, uma energia muito boa, muito gostosa, muito tranquila. Então, deu para sentir, sim, já toda essa equipe trabalhando aí na organização. Parabéns, muito bom. E tem, assim, em relação aos relatos, né, tem também pontos importantes, que seriam os tipos de amparadores que foram visualizados na Procim, para cirurgias, um monte de coisa que você pegou bem aí o fato de fazer uma revisão dos relatos, né? Sim. Muito bacana. Sim, com certeza. Muito bom. Isso aí, parabéns. Tá ok. Tá ok, então, pessoal. Boa noite a todos, boa semana. Até mais, 2021 para todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, até logo.